Olá, Cris. Olá, Gerry. Olá, ouvintes da Rádio Noroeste. Aqui quem fala é Walter Pomar, trazendo mais uma coluna semanal sobre a situação do mundo, sobre a situação da América Latina e sobre a situação do Brasil. Vou começar com um assunto latino-americano, a Bolívia. Vocês todos devem lembrar, há anos a Bolívia vinha sendo governada por Evo Morales, o primeiro presidente índio da história da Bolívia. O primeiro presidente que tinha a mesma origem da maioria da população boliviana. O governo do Evo Morales foi um sucesso econômico e social. A economia boliviana vinha crescendo muito e as condições de vida do povo boliviano vinham melhorando muito. Politicamente, sempre houve uma queda de braço entre a esquerda boliviana e as oligarquias. Essa queda de braço incluiu várias tentativas de golpe. O golpe mais recente teve sucesso. O presidente Evo Morales foi forçado a sair do país e instalou-se um governo golpista. Mas esse governo golpista, com o objetivo de legitimar-se, convocou novas eleições. O partido do presidente Evo Morales lançou um candidato e esse candidato lidera todas as pesquisas. Tudo indica que ele tem plenas condições de ganhar as novas eleições convocadas pelo governo golpista. Por isso mesmo, é muito provável que o governo golpista, utilizando a epidemia de coronavírus como pretexto, cancele ou adie as eleições presidenciais marcadas para maio deste ano. Golpista é golpista, não tem jeito. Quero comentar, em segundo lugar, a recente polêmica entre um integrante da família Bolsonaro e o governo da China. O governo chinês saiu completamente do seu comportamento habitual e deu-lhe uma traulitada no integrante da família Bolsonaro, dizendo que ele voltou dos Estados Unidos com um vírus mental. E essa é uma boa definição. De fato, o clã Bolsonaro, o grupo que controla o governo Bolsonaro, tem ex-abruptos completamente disparatados que não fazem sentido nem mesmo do ponto de vista do grande capital e da direita que governa o país. É um governo que, a cada dia que passa, provoca mais danos para a imagem do país, mas principalmente mais danos para a vida do povo, para a vida do trabalhador, para a vida das pessoas que são penalizadas pela política econômica, pela política social, pela política anti-liberdades e anti-direitos humanos que esse governo vem adotando. Espero que mais cedo ou mais tarde, mas principalmente mais cedo, a gente consiga se livrar desse governo e antecipar as eleições presidenciais, porque Bolsonaro é um risco para a vida do povo brasileiro. O terceiro comentário que eu queria fazer é exatamente sobre a evolução da crise internacional. Nós já comentamos na semana passada que o mundo está envolto numa espécie de tempestade perfeita, né? A gente tem uma crise econômica brutal, agravada pela pandemia de coronavírus. A gente tem uma disputa geopolítica imensa entre Estados Unidos e China, e a gente tem ao redor de todo o mundo os mais variados tipos de conflito. Tudo isso se misturando numa imensa crise do capitalismo. E o episódio da pandemia é muito ilustrativo. Todo o discurso feito pela extrema-direita e pela direita ultraliberal foi para o saco. O único jeito de lidar com o problema da magnitude do coronavírus é intervenção do Estado na economia, presença do Estado na proteção do direito das pessoas, aumentar recursos públicos para a saúde, investir em pesquisa, ciência, tecnologia, investimentos de médio e longo prazo,
proteger o emprego dos trabalhadores, garantir os salários de quem está ameaçado de perder o emprego, proteger aquelas pessoas que estão precarizadas ou que não têm nenhuma fonte de renda. Tudo isso vai contra o discurso e a prática neoliberal. E o curioso é que na Europa, vários governantes de direita e de extrema direita, comprometidos com o ultraliberalismo, estão sendo forçados a adotar medidas que eles de boca, ontem e anteontem, diziam que eram inaceitáveis, eram incorretas, etc. Aqui no Brasil, entretanto, Bolsonaro segue resistindo e por isso mesmo ele tem que ser o mais cedo possível afastado. Qual é a comprovação maior disso que nós estamos falando? O sucesso e a rapidez com que o governo da República Popular da China lidou com a epidemia e depois com a pandemia do coronavírus. Intervenção estatal na veia, concentração de recursos para proteger a vida do povo, investimentos de longo prazo em ciência, tecnologia, saúde, educação. Tudo isso permite, quando ocorrem crises desse tipo, que se proteja a sociedade. Estados que foram vitimados, estados que foram atingidos, contaminados pelo vírus neoliberal, têm mais dificuldades de enfrentar a crise do que aqueles estados que nunca levaram a sério, nunca adotaram e sempre mantiveram distância das políticas neoliberais. Tem muita coisa para a gente aprender com a China e essa é uma delas. Voltaremos na semana que vem.